A paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor, com o Espírito Santo. Faz dias que eu não conto testemunho, né? Então hoje eu vou contar a minha experiência. No dia que eu me batizei, eu estava com medo de dizer para minha mãe, né? Que eu fui batizada, né? Porque minha mãe não gosta muito. E nesse dia eu vim dormir na casa dela. Mas quando ela me perguntou, eu não menti. E nem omiti. Falei que batizei. Ela só ouviu e se calou. E aí quando eu entrei no quarto, gente, de repente eu estava no quarto e eu fiquei assim sentada. Quando eu vi, foi aquele clarão. Gente, quem já teve essa experiência, nossa, é uma glória. A gente sabe quando as coisas de Deus, vê aquele clarão, mas aquele clarão tão grande, mas tão grande que eu não podia enxergar. Eu fiz assim porque eu não podia enxergar. E eu jamais imaginaria que fosse o Senhor, fosse o Espírito Santo que estava me visitando, porque eu nunca tive essa experiência e aí eu não imaginava. E aí foi aquele clarão, mas foi rápido e passou. E eu dormi tão bem, tão bem. Depois daqueles dias, nunca mais aconteceu isso. Nunca mais aconteceu dessa forma, né? O Senhor, Ele me visita, mas de outras formas. Dessa forma nunca mais aconteceu. E eu estou há 20 anos, né? Servindo a Deus, falha, errante, né? Cheia de erros e imperfeições. Mas eu digo sempre que o escolhido não tem escolha. Quando você é escolhida a servir a Deus, não tem escolha. E Deus, Ele pode se fazer presente na vida de qualquer pessoa. Só que você tem que dar lugar. Eu sempre dei lugar. Eu sempre tive certeza que eu iria servir a Deus. Então, a gente tem que dar lugar. Mas quando você é escolhido, tudo diferente. Tudo muda, né? E quem é escolhido, ele não tem outra opção. Quer dizer, quando você vai servir a Deus, você não tem outra opção. Não é você voltar. Você não tem mais condição de voltar. Quando Deus tira você das garras do inimigo, porque quando estamos servindo o mundo, a gente está nas garras do inimigo, o inimigo faz do jeito que quer, como ele quer. Então, quando você está nas garras do inimigo, você não tem condições. Mas quando Deus tira você da garra do inimigo, Deus não dá você para o inimigo, não devolve de jeito nenhum. Ele bota a pessoa na sepultura, ele faz movimento, ele quebra o vaso e faz outro novo, mas ele não dá para o inimigo. Não tem condição do inimigo ter você de volta. Porque a nossa vida foi comprada com sangue, o sangue do Cordeiro. Foi no madeiro da cruz que ele pagou a nossa dívida. Então já está pago. E o que a gente tem que fazer é só servi-lo de puro e sincero coração, para a gente ter, né, a honra de entrar na glória do céu junto com o Senhor. Então, o escolhido não tem escolha. E quando aquela luz, quando aquele clarão, quando eu vi aquele clarão, eu tinha certeza que eu não podia mais voltar para trás. Que eu não tinha chance mais de voltar para trás. E são 20 anos, né, que passa por provas, lutas, né, enfermidade, afronta. Não pense que porque você vai servir a Deus que você não vai passar por nada, não. A Bíblia nos relata: tereis aflição. No mundo tereis aflição.
mas a gente vence com a força de Deus. Então, são 20 anos, mas a certeza que eu nasci para servir a Deus e que o meu desejo é servir a Deus. Embora as muitas lutas, não é porque você vai servir a Deus, é que você vai todo dia tá com vontade de orar, tá com vontade de jejuar, não. Mas com a força de Deus você vence. Porque Deus nos capacita. Não tem aquela parte que diz também, Deus escolhe as partes loucas para confundir os sábios. Então, quando Deus faz, Ele faz. E Deus, quando faz uma coisa, Ele não pede licença para ninguém, não. Porque Deus não erra nos seus planos. Deus não erra. Nós erramos, Deus não erra. Se alguma coisa de ruim acontecer na nossa vida, é porque, muitas vezes, é porque não tivemos a sabedoria de andar pela trilha certa, ou é porque nós temos que passar por uma provação. Mas, digo uma coisa, se você deixar tudo na mão de Deus, vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Você pode ter errado a trilha, mas Deus lhe coloca certinho. E Ele ainda fala, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Siga em frente. Porque a vitória em Cristo é que é o nosso destino. Então é isso que eu vim dizer. E é esse relato, essa experiência que eu tive, que eu tenho certeza que muitos tiveram. Que a gente não pode ver a face do Senhor. É um clarão que cega até seu olho, porque é muito radiante. E é essa experiência. E quero pedir para vocês compartilhar, para vocês teclar aí, para vocês me seguir, compartilhar, falar alguma coisa, perguntar. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço a você que está aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.